Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma solução para um relatório de cobranças. Na verdade, ele pode ser aplicado em várias situações, onde você tem um filtro e você tem que imprimir várias seleções. Então, nesse caso específico, uma empresa de jornais, uma empresa que fazia distribuição de jornais nas bancas e tinha que ir lá e recolher esses jornais, ver quantos foram vendidos e recolher o resto. Então, ele tinha que anotar os dias ali, o quanto foi distribuído, e marcar os dias não vendidos, fazer a conta e receber o valor. Então, só que eles eram 400 clientes, 400 bancas. Então, para cada um deles, ele tinha que gerar esse relatório manualmente no Excel. E lá mudava, apertava o botão, lá mudava, apertava o botão, certo? Então, isso foi feito até em 2010, até, mas eu achei uma solução interessante para você ver como você pode aplicar isso no VBA, como o VBA pode te ajudar nas coisas. Então, daí a gente vai ver como gerar isso em PDF e como imprimir ele nessa lista de 400 clientes, 400 cobranças, certo? Se você está assistindo esse vídeo, então, se você gosta do canal, curta ele, compartilhe, assine se você não assina ainda, tá? Deixe seu comentário, veja se você tem alguma ideia para fazer alguma coisa no canal diferente. Então, manda pra gente aí que a gente vai analisar o caso. Então, vamos ver como é que funciona. Então, para cada um desses clientes, ele vai selecionar aqui e vai mudar automaticamente aqui as datas da cobrança. Ele tem o nome do cliente, o endereço, o nome, né, o código dele, o produto 1, dizer que são dois jornais no caso, né, que ele distribuía, e os jornais que são de domingo. Aqui não é dia de domingo que eu coloquei qualquer data, mas seria isso, tá? Porque esse tem um valor diferenciado. E daí o total geral, como ele está cobrando isso na rua, então não tem total, não é nada automático aqui os cálculos. Até mesmo a questão aqui de botar o valor, tá bom? Então não tem nada automático aqui porque ele tem que ir manualmente, né, um por um, tem que ir lá cobrando e pegar os jornais. Certo? Então, mas para cada um desses clientes, ele tem que vir aqui selecionar cada um deles e ir mudando, né? Tinha que fazer isso. Quase os 400 clientes aí, para ir trocando eles e mudando eles aqui para imprimir, ok? Então, como é que ele faz isso agora? Então, eu fiz uma mudança aqui no sistema para tanto ele fazer isso de impressão, como também gerar ele em PDF. Aqui tem um exemplo de como fica o resultado. Olha, opa, dele impresso aqui, certo? Do cliente 1, por exemplo, né? Ele vai imprimir dessa forma, certo? Imprimir aqui, cliente 1, e assim, cliente 1, 2, 3, 4, 5, quantos você tiver, né? E ele vai imprimindo todos eles. Aqui a mudança, ok. Coloquei para gerar em PDF, porque também pode ser enviado por e-mail, pode ser usado para diversas situações, essa solução que eu vou apresentar para vocês hoje, tá bom? Então vamos ver como é que ela funciona. Vou pegar aqui, vamos botar para cá. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui então, ok? Então vamos ver como é que ela funciona. Na primeira parte que nós temos aqui é simplesmente um PROC-V, tá? Ele está pegando os dados aqui da distribuição, certo? E está trazendo essas informações. Daqui ele está pegando em dados, validação de dados, está pegando a lista de clientes, que é essa daqui, ok? Para simples seleção. Aqui o nome do cliente João, né? O código dele, as datas aqui, as quantidades, certo? Que ele também está pegando tudo por PROC-V a partir daqueles dados da distribuição. Então ele pega e junta esses dados que você tem aqui, né? O nome do cliente, o produto, né? O período, e ele vem aqui numa coluna que está oculta, na coluna A, ele vai juntar e vai montar essa chave aqui também, né? Do cliente, do produto e da data. Simples assim, né? No caso que ele está pegando na sequência cliente, produto e data, então ele faz assim, igual cliente e produto
e data. E assim ele monta uma chave única para ele trazer esse valor aqui, certo? E ele traz aqui esse valor aqui, a partir daqui. Mesma coisa para o produto 2, quando ele existe, né? E para o período aqui embaixo. Como ele é sempre uma semana, a cobrança é feita semanal, então eles trazem dessa forma as informações. É simples, é só isso mesmo que ele faz aqui, tá? Se tivesse mais dados, também tudo pode ser puxado com PROC-V, tá? Então tudo bem tranquilo. Ok, agora vamos ver como é que ele faz, como é que nós vamos fazer essa programação aqui, ok? Então vamos ver aqui, Alt F11, eu tinha criado aqui, vamos fazer do zero. Então nós vamos gerar agora um loop para ele imprimir essas informações todas que eu tenho ali, ok? Então ver aqui, sub ls gerar, vamos botar public sub, fica corretinho. Nós vamos botar by val lfl imprimir as boolean. Esse parâmetro ele vai servir para saber se a gente quer imprimir ou quer gerar em PDF, ok? Já falava o meu professor de programação. Se você vai fazer uma coisa e ele vai se repetir em várias funções, faça no lugar só. Então, nesse caso, como a gente tem um loop e tem várias partes que a gente vai fazer e vão ser semelhantes para gerar PDF ou imprimir, então a gente coloca sempre num procedimento e as outras chamadinhas diferentes a gente faz em outro lugar, como a gente vai ver aqui. Então, tratamento de erro, né? Para ele não ficar estourando erro para o usuário, né? E aqui a gente vai criar as variáveis. E total linhas. E linhas. lstr pasta das string. A primeira é a quantidade total de linhas que a gente vai ter no loop. A segunda é qual linha que a gente está passando naquele momento para que a gente está imprimindo o cliente, né? E essa aqui é a pasta onde nós vamos salvar os nossos arquivos PDF. Ok? E agora a gente vai iniciar as variáveis e total linhas igual a... Daí a gente pode colocar aqui tanto worksheets, ponto, ou pode botar um nome aqui também nela, tá? Então no caso a gente vai pegar de clientes, eu prefiro fazer assim também, ó. Clientes, daí a gente muda o nome dela aqui, ó. Né? Você cliquei aqui, pode clicar aqui em cima, janela propriedades, e no name a gente vai chamar de clientes. Assim, independente do nome que você colocar, ocasionalmente a gente colocou clientes para ser igual aqui, mas não necessário, tá? Esse clientes que aparece aqui é o nome da worksheet, aqui, certo? É melhor a gente fazer dessa forma, porque se o usuário for lá e mudar a worksheet, o nome dela, né? Daí ele vai dar problema aqui na tua programação. E dessa forma ele nunca vai dar problema, certo? E também vai ser mais fácil de chamar, inclusive. Cells house.count, vírgula 1, ponto end, abre parênteses, lup, ponto how. Esse comando aqui ele vai verificar a última linha, né, de baixo para cima no Excel, e vai fazer um seta para cima, e vai pegar a última linha que nós temos ali. No caso, ele vai pegar a última linha que nós temos aqui em clientes. Ele vai fazer assim. Entra aqui, e vem aqui, ele vai dizer, ó, 396. Ok? Certo? Ok, então a gente precisa saber até onde a gente vai fazer o loop em clientes. Agora a gente vai iniciar a variável linhas. Essa variável linhas, ela está aqui na linha 2. Como você pode notar ali, o primeiro cliente está na linha 2. E por isso que é 2 aqui. Agora a gente vai fazer uma primeira parte que vamos perguntar para ele se a variável booleana que nós tínhamos escrito aqui em cima, se é para imprimir ou não é para imprimir. Se não for para imprimir, é para gerar PDF, certo? Então a gente vai fazer dessa forma. E if lfl imprimir igual a false, then if. Toda vez que eu faço um if, eu já coloco o end if para ficar mais organizado, tá? Mas é um costume meu. str pasta igual a lf selecionar pasta. A gente ainda não programou esse código aqui, onde a gente vai selecionar a pasta onde vão ser salvos os arquivos.
tá? Então mais tarde a gente já vai fazer. If lstr pasta igual a vb null string, then and if exit sub. Então, se o retorno, se a pasta não for selecionada nenhuma pasta, ele vai trazer em branco. E se estiver em branco, então ele vai sair desse procedimento aqui. Ok? E agora a gente vai fazer o loop para passar por todos os clientes e imprimir ou gerar o PDF. Então vamos lá. Passar por todos os clientes. While e linhas menor ou igual que... Eu ia botar aqui, eu posso botar i total linhas, né, que seria o correto. O problema é que são 400, pode demorar um pouco para ele gerar isso tudo, certo? Eu vou botar 100, mas o correto é usar essa variável aqui, tá? No seu código, coloque isso aqui, i total linhas, ok? Eu só deixei assim para que ele não fique gerando um monte de PDF e eu tenho que ficar esperando ele aqui gerar, ok? Agora a gente vai atualizar o valor do recibo. Temos que atualizar os dados, né, dele. E aqui a gente tem a sheet recibo, que eu também vou mudar. E quando eu dei duplo clique, ele veio aqui para o objeto da planilha, para como se fosse programar. Só um duplo clique ele já faz isso. Então, eu volto para o módulo, onde a gente estava ali. E agora nós temos o recibo aqui também. Então vamos fazer aqui. Recibo.cells, abre parênteses, 1,5, porque ele está na linha 1, na coluna 5, coluna E, ponto value, igual a clientes.cells, abre parênteses, e linhas, para saber a linha que ele está naquele momento fazendo o loop, vírgula 1, pela coluna 1, ponto value, certo? Esse ponto é importante porque é aqui que ele está atualizando o nosso relatório. Ele vai vir aqui, em A5, ok? Aliás, E1, né, no caso aqui, e vai preencher essa informação aqui em E1 com esses dados, ok? Eu vim aqui em E1, linha 1, né, coluna E, e vai preencher com os dados que eu tiver aqui nessa linha aqui, na coluna 1, e na linha que eu estiver fazendo o loop, o 1, o 2, o 3, o 4. Quando ele muda aqui, como a gente já sabe, ele vai mudar aqui os valores aqui embaixo, ok? E já vai estar pronto para imprimir nesse caso. Feita essa atualização, não precisa fazer nada, ele já vai mudar automaticamente esses dados para você, certo? Não precisa dar refresh, nada disso. LFL imprimir igual a true, then, else. E aqui a gente vai verificar se nós devemos imprimir ou se nós queremos gerar em PDF, ok? Se for gerar em PDF é uma coisa, se for imprimir é outra. Tem um código pronto para isso, não vou nem digitar tudo isso, ok? Aqui, ó. Vamos usar esse código aqui. A janela atual, ponto, o nome da sheet que tiver selecionada no momento, printout, quantos que ele vai imprimir, e se vai imprimir assim, quantas cópias, e se deve ignorar ou não a área impressa, okay? A área definida para impressão. No caso não, né? Porque nós queremos que seja impressa aquela área definida que a gente fez lá, okay? Que já está definida ali. Ou no caso do PDF a gente vai usar esse código aqui. ActiveSheet.export as fixed format type igual a xltype PDF. Então aqui nesse momento ele está fazendo save, como se fosse um save as, onde a gente vai salvar ele com o file name, que vai pegar esse nome aqui, ó, strpasta, que é a pasta que eu selecionei, concatenado com a barra, e comercial e barra, e o nome da linha onde eu estou naquele momento, ok? Então clientes ponto e o código da linha que eu estou naquele momento, e ponto PDF. Então aqui ele está mostrando o caminho completo do arquivo, isso é muito importante, com a barra e tudo mais, ok? O tipo da qualidade, se deve incluir propriedades ou não, a mesma coisa de ignorar áreas definidas para impressão ou não, né? E abrir ou não depois da impressão, no caso depois da geração, botamos false para ele não ficar abrindo um monte de PDF, ok? Então esse código aqui ele vai gerar o PDF, perfeito?
E uma coisa também muito importante, que a gente começou o loop aqui em cima, e a gente precisa passar para a próxima linha. I linhas igual a I linhas mais 1, ok? Então ele vai passar para a primeira linha, vai vir até o final, mais uma linha. Daí ele vai começar a fazer tudo de novo, mais uma linha. Vai indo 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, até o número 100, tá? Ou o total de linhas como você tiver programado. Perfeito? E agora vamos concluir essa parte da nossa programação. Nós vamos botar sair, dois pontos, exit sub, que é esse go to sair aqui, a gente botou tratar erro, não, o tratar erro que a gente vai botar agora, que precisa desse exit sub. Esse exit sub foi parar aqui em cima. Vamos botar aqui embaixo. Pronto. Ok? Então o end sub tem que ficar ali embaixo. Logicamente, né? Message box. Houve um erro na geração. BB critical. Ok? Então se der problema ele vai aparecer uma mensagem, né? Aqui, ó. Se tiver qualquer problema aqui, ele vai vir para tratar erro, que é essa parte aqui, dois pontos, né? Ele vai botar, houve um problema aí, tá? E daí só para ele não continuar de onde ele estava. E go to sair, ok? Go to sair exit sub. Caso ele chegue até o normal, pelo caminho normal até aqui, ele já vai direto ao exit sub e vai sair. Se eu não tivesse essa parte aqui, ele ia cair direto no tratar erro, vai botar, sempre ia mostrar um erro. Então essa parte do exit sub é muito importante, porque ele vai sair, quando ele sair, se ele seguir o processo normal e sair, cai aqui, e se for pelo tratar erro, ele também vem para aqui. Ok? Isso é legal também para você, quando você tiver algumas variáveis que você precisa desfazer, tá? Então, importante também. Se você tiver que limpar algumas variáveis no final, né, para desocupar a memória, daí você faz aqui. Aí agora a gente vai fazer a parte que nós temos que selecionar os arquivos. Muito importante também. LF, selecionar pasta, que é o local onde a gente vai salvar os arquivos, ok? Então a gente vai fazer um din fdlg as file dialog, ok? Esse é um objeto onde ele vai selecionar um diálogo de arquivos, né? uma mensagem de diálogo de arquivos, uma caixa de diálogo de arquivos, onde a gente vai selecionar onde estão os arquivos que a gente vai querer salvar. Então set fl fdlg igual a application ponto file dialog e abre parênteses file dialog type dois pontos igual a mso folder picker, ok? mso file dialog folder picker, ok? Podia ser o save as, pegar um arquivo, abrir um arquivo, a gente vai querer só pegar o nome da pasta onde está esse arquivo. E aqui a gente vai selecionar o arquivo. If fdlg.show igual a -1, then and if else. Ok? Então nessa parte que .show ele vai abrir a pasta onde ele vai selecionar, ok? Onde ele vai selecionar esses dados. Se tiver selecionado alguma coisa, então ele vai retornar o -1 e daí ele vai botar aqui, ó, lf selecionar pasta igual a fdlg.selectedItems 1, ok? Que é só o nome da pasta onde ele vai estar no mesmo, ok? E se não, message box não foi selecionada a pasta. Nesse caso, no message box não foi selecionada uma pasta, esse lf selecionar pasta vai retornar uma string vazia. E caso ele tenha, caso seja selecionada uma pasta, a function vai receber o nome que eu tenho selecionado, nome do caminho do arquivo, nome do caminho da pasta que eu selecionei. Isso aqui é utilizado aqui em cima, certo? Aqui, ó, onde ele vai ver. É para imprimir? Não, não é para imprimir, é para gerar o PDF. Ok. Onde é que é para salvar os arquivos? E aqui ele vai selecionar onde é para salvar os arquivos. Se tiver vazio, ele vai direto sair. Ok? Pode ser o exit sub ou sair. Que o sair ele vai para cá. Ok?
Então ele vai fazer isso. Tem que botar só o go to sair. Tá? Ou exit sub, também vai funcionar igual. Ok? Então já está pronto o nosso código e agora a gente vai testar ele. Ok? Vamos fechar ele aqui. Vamos salvar. Vamos vir em desenvolvedor. Modo design inserir. Criar dois botõezinhos, né? Continuando aqui, a gente ainda tem que fazer a chamada delas, porque isso aqui ele não vai chamar direto lá do Excel, tá? Porque ele precisa de variáveis aqui, ó. Ok? Está precisando de parâmetros. Então a gente vai criar a public sob ls imprimir, onde a gente vai chamar essa story procedure aqui, essa procedure aqui de cima, desculpa. Nós vamos passar ela como lf imprimir true. Ok? E vamos fazer uma outra também, public sub ls pdf, abre e fecha parênteses, ls gerar false, onde a gente não vai gerar então, não vai imprimir ela e sim vai gerar o PDF. Ok? Então nós temos o de imprimir e o de gerar PDF. E agora a gente consegue criar os botões. Vou vir aqui em desenvolvedor, vai clicar em modo design, inserir, vai criar um botão aqui em cima e vai selecionar ele aqui. Então o primeiro pode ser o gerar PDF, e o segundo vai ficar do mesmo tamanho assim. A gente vai atribuir macro e vai botar o imprimir. Vou botar um OK aqui. Perfeito? E já deve estar funcionando. Vamos voltar para lá e vamos marcar ele no modo debug. Vamos botar aqui a partir daqui, gerar PDF e aqui. Ok? Vamos clicar aqui então. E agora a gente vai clicar aqui então em gerar PDF para a gente verificar. Ele tem que passar nesse ponto aqui, tinha marcado já. Mas você vai marcar ele no canto aqui, ó. Aliás, PDF para debugar. E aqui também, ok? Verificar se está certinho as variáveis. Vamos clicar então em gerar PDF. Ele vai chamar direto aqui. Você vai dar um F8 para começar o debug. E daí ele vai vir aqui, total de linhas. 396, eu já tinha visto, é mesmo essa quantidade, ok. Linhas aqui, ok. Imprimir está falso, então ele vai ter que selecionar agora a pasta. Vai chamar aquela parte que a gente tinha programado, onde ele vai selecionar a pasta. Nesse ponto em que ele vai fazer o show, que ele vai mostrar aqui onde você quer salvar esses dados, onde você quer selecionar esses arquivos, né? Aqui, quero salvar em temp, vai dar um OK. Ele vai vir aqui e vai trazer o selected items, ok? C2 pontos barra temp, ok? Vê que ele não tem um contrabarra no final, então tem que colocar depois. String passa vai receber, se for vazio, então ele vai cair para o go to sair, não é o caso, então ele vai continuar, segue a vida. E linhas é igual a 2 até 100, ok? O total linhas tinha dado 396, a gente botou 100 fixo, tá? Mas poderia ser o total linhas, só que ia gerar 396 arquivos. Vamos limpar aqui a nossa pasta onde eu estava gerando os testes, né? Ok? Esses daqui são antigos, vou deixar, não, vou apagar também. Ok? Então o ctemp vai ficar vazio. E agora ele vai pegar, vai mudar o nome do cliente para o primeiro que eu tenho lá, que é o cliente 1, ok? Então esse aqui vai receber o cliente 1. Vamos ver se ele mudou. Cliente 1 está mudado, está perfeito, ok. E agora ele vai ver se é para imprimir? Não, não é para imprimir. Então ele é para gerar PDF. Se é para gerar PDF, ele vai pegar esse caminho todo do arquivo aqui. Ó, ele vai botar c2 pontos barra temp barra cliente espaço 1.pdf. Então esse vai ser o nome do arquivo e ele vai salvar aqui, ok? Da mesma forma, dá um F8 e ele gerou o nosso arquivo aqui. Já está gerado, já está pronto. Você já pode até clicar nele para olhar, né? Já vai aparecer para você exatamente como ele está ali. Lembrando que esse aqui é um exemplo hipotético não foi usado mesmo para cobrança, né? Mas ele se aplica a qualquer tipo de relatório que você tenha, certo? Olha, cada um que ele gera aqui,
Ó. E assim ele vai gerando, enchendo a pasta. Ó. Vamos soltar ele aqui. Vou tirar aqui. Ok. Está indo tudo certo. Linhas está incrementando, então está ok. Clicar aqui. E vamos ver que ele vai gerando esses arquivos para você automaticamente, olha. Ok? Se fosse na impressora, ele já ia também mandando um por um, já estava a impressora cuspindo papel lá nesse momento. Ok? Ao invés de você ficar então selecionando ou mandando alguém selecionar esses dados e ir mudando, então você pode fazer isso automaticamente com o Excel. Isso é uma das coisas que você pode fazer com o VBA, é claro. O poder do VBA é incrível, né? Dentro de automação, dentro do Excel, né? Utilizado desde os primórdios do Excel, mas realmente muita gente não tem conhecimento para utilizá-lo. E vê que não é uma coisa também tão complexa. Tem que entender de programação, mas se você não sabe também em programação, você pode aprender isso, estudar um pouco de lógica de programação, aprender como programar. Temos nosso curso de VBA do Guia do Excel, onde ele ensina realmente desde a lógica de programação até o VBA, né, podendo automatizar suas tarefas, criar formulários, o que você precisa para aprender a programar VBA e realmente tirar um maior proveito, um proveito muito maior, na verdade, do seu Excel e ter uma produtividade muito maior. Certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aula. Está gerando aqui os arquivos ainda, né? A gente não precisa ficar esperando isso. E valeu. Muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula. Um ótimo dia e até a próxima videoaula. Valeu!